Muito bom dia a todos, graça e paz em Cristo. Você já cumprimentou quem está aí ao seu lado? Atrás e à frente? Se já cumprimentou, vale a pena cumprimentar de novo. Se não cumprimentou, faça isso. São todos muito bem-vindos a esse culto. E se por um acaso você estiver aí com a sua família, eu gostaria de convidá-lo a se sentar com seus familiares. Se você estiver sozinho, não tem problema nenhum, chame alguém aí para fazer parte da sua família. Vocês são todos muito bem-vindos. Esse é o culto da família que acontece todo primeiro domingo do mês, durante o ano de 2014. Que tal nós ficarmos em pé e continuarmos louvando o nome do Senhor? Vamos cantar algumas canções de louvor, de gratidão a Deus, e vamos lembrar da bênção que é estarmos aqui reunidos, louvando e fazendo parte dessa família que toma o nome de Deus. Nós somos a família de Deus. Que bênção! Vamos louvar.
do louvor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Amém. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. É o Salmo 128. Esse salmo é um salmo de peregrinação. As famílias, quando iam para Jerusalém, cantavam esse hino enquanto subiam a cidade. E nós vamos ler, fazer uma leitura aqui coordenada, eu, pais, filhos, mães, e lá no finalzinho todos, terminando com aquela expressão de Josué que fala tudo sobre família. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos continuar cantando, louvando o nome do Senhor. Se os problemas parecem
podem sentar um minutinho, nós acabamos de cantar que Ele é o dono, é o nosso dono, é o dono da nossa família. Se você por um acaso estiver sentado aí com a sua família, eu gostaria que vocês orassem juntos. Se você é o único que está aqui da sua casa, ore por sua família agora. Vamos ter esse período de oração, orando por nossas famílias. Nós sabemos quais são os problemas da nossa família, as alegrias, as tristezas, as crises, nós conhecemos. Então vamos orar pela nossa família agora e vamos buscar a Deus em família. Daqui a pouco nós oraremos juntos, mas agora ore com a sua família, peça a Deus por ela. Deu para orar com a sua família? Vamos orar juntos. Se você quiser e puder, dobre os seus joelhos. Vamos orar por nossas famílias. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente pelo privilégio de estarmos juntos. Nós agradecemos porque em meio a uma semana tão agitada, em meio a tantas atividades, nós conseguimos reservar esse tempo para estarmos juntos com nossos irmãos e reunidos como Igreja de Jesus. Colocamos, Pai, em Tuas mãos a vida de cada família, seja ela cristã, não cristã, família que faz parte dessa igreja ou de outra, família que vive momentos alegres ou família que vive momentos bem difíceis. Senhor, cada família tem uma verdade que às vezes só o Senhor conhece. Nós nem podemos imaginar qual é a verdade de cada família aqui. Nós não podemos, Pai, supor o que está por trás de uma convivência pública. Nós não sabemos o que acontece dentro de uma casa. Nós não sabemos o que é dito, mas o Senhor sabe. O Senhor acompanha cada família, o Senhor enxerga todas as coisas. E porque o Senhor sabe tudo, nós queremos nessa hora te apresentar
a verdade de cada família aqui. A verdade de cada pai, cada esposo, cada mãe, cada esposa, cada filho, cada filha. A verdade de sogros, sogras, avós, tios, cunhados. Enfim, ó Deus, nós te apresentamos a família na sua verdade. E o que te pedimos nessa manhã é que a tua misericórdia, Pai, seja derramada para abençoar famílias que vivem momentos bem críticos. Que o perdão que foi distribuído graciosamente por Jesus seja parte de cada família, que haja, meu Deus, o perdão, a confissão, o arrependimento, que haja o incentivo, que haja o amor, que haja paciência, que haja sabedoria, que haja, ó Deus, o desprendimento para servir o membro da família, para ajudá-lo, para acompanhá-lo, que haja também, ó Deus, a sensibilidade em cada membro da família para entender o momento de cada um, para entender a idade, para entender as lutas pessoais de cada membro da família. Pai, nós reconhecemos que há um grande complô das hostes, dos inimigos, dos demônios e de toda sorte de poderes espirituais contra a família. Nós reconhecemos que as nossas famílias têm sido atacadas constantemente. Mas nessa hora nós pedimos o poder e a segurança e o revestimento espiritual que há no sangue de Jesus. Pedimos, Pai, que o sangue de Jesus proteja as nossas famílias. Proteja, Pai, cada membro da família, da criança ao idoso. E que em nome de Jesus o inimigo não tenha poder para destruir famílias, para interferir em relacionamentos, para trazer mágoas que possivelmente são resultantes em divórcios, são resultantes em crises terríveis. Pai, proteja nossas famílias. Nós precisamos da proteção espiritual do Senhor. Mas também, Pai, nós pedimos que o amor de Jesus, ele seja derramado em dose abundante sobre nossas famílias. Em vez do ódio, em vez da mágoa, em vez da amargura, que haja amor. Amor para aceitar, amor para perdoar, amor para refrear a língua, amor para resistir às lutas juntos. E Pai, nessa hora, se há alguma família aqui já destruída, já praticamente acabada, nós pedimos que a reconstrução, que a reconciliação, que a restauração chegue até essa família, Pai. E que em nome de Jesus, casamentos que foram destruídos sejam reconstruídos. Que relacionamento entre pais e filhos que já não existe mais, voltem a frutificar em amizade, em companheirismo, em alegria. Pai, nós colocamos em Tuas mãos aquela mãe triste, aquele pai desesperado, aquele filho desesperançoso, aquele irmão que está tão magoado. Nós colocamos todos os membros da família na situação verdadeira que enfrentam em Tuas mãos. E que no nome de Jesus haja reconstrução. Haja, ó Deus, possibilidade de mudança na vida de cada família aqui presente. Tenha misericórdia de nossas famílias, ó Deus. Nós clamamos a Ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode falar alguma
palavra assim abençoadora para quem estiver aí ao seu lado? Acho que dá para falar, não dá? Diga uma frase abençoadora, motivadora, de alegria, de ânimo, de entusiasmo. E quando você terminar, nós vamos cantar e vamos também dedicar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos louvar o nome do Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Inalcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Siga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Inalcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas, o escudo da tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Inalcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te Amém. Vamos orar da seguinte forma. Um júnior, deixa eu ver aqui. Filipinho, vem cá.
um adolescente, deixa eu ver, um adolescente, Taizinha, vem cá. Um jovem, vou chamar o meu filho Guilherme Júnior, vem aqui também. Eles vão constituir família ainda, fazem parte de uma família e vão constituir família. Deixa eu pegar um microfone. E vocês vão orar pelo futuro da família, tá certo? Começando pelo Filipinho, depois a Thaís, depois o Guilherme. E lembrem também de agradecer pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Eu lhe agradeço pelas pessoas que estão aqui cultuando ao Senhor. Lhe agradeço pelos dízimos e ofertas que as pessoas lhe devolveram o favor que o Senhor está nos dando, Senhor. Nós lhe agradecemos porque o Senhor vem nos abençoando a cada dia, Senhor, a nossa família, e que a família é algo muito bom que o Senhor nos dá. Eu lhe peço que o Senhor abençoe o restante desse culto e que nada de mal venha nos acontecer. Em nome de Jesus, amém. Senhor, continuando em Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. Poderíamos estar em outros lugares, mas estamos aqui, Senhor. Te agradeço por esses dízimos e ofertas, Senhor, que devolvemos a Sua parte, Senhor Deus, não como obrigação, mas como honra e privilégio, Senhor. Deus, venha estar conosco, Senhor, com cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor sabe as lutas, Senhor, o Senhor sabe os problemas, Senhor Deus, mas que o Senhor nunca nos deixa, Senhor, e o Senhor prometeu isso, meu Pai. Ó Deus, cuide de nós, Senhor Deus, cuide de cada um aqui, meu Pai, que o Senhor nos dê uma semana revigorada, Senhor Deus, e que o Senhor também esteja com os nossos sonhos e os nossos planos, meu Pai. Senhor, cuide de nós, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu venho na Tua presença, Pai, primeiramente agradecer pelos dízimos e as ofertas, Pai. Muito obrigado por todos aqueles que trabalharam e deram aqui, Pai, a Tua parcela, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos tens abençoado, Pai, com o trabalho, com os estudos, Pai. Agora também, Pai, eu venho Te pedir, Pai, que nós consigamos cumprir o papel da igreja, Pai, de restaurar famílias, Pai. Que as famílias não se percam, Pai, neste momento da modernidade, Pai, em que tudo é tão efêmero, Pai. Nos abençoe, Pai. Ajude a cada um de nós jovens também a constituir famílias belas, Pai. E que todos nós continuemos na Tua presença, Pai. Em Teu nome que eu Te peço, que eu Te agradeço. Amém. 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 Deus abençoe vocês, queridos, e as famílias que vocês vão constituir. Hoje eu quero conversar um pouco sobre a dureza de coração, que é possivelmente um dos motivos mais sérios para aquilo que a gente tem assistido na vida de várias e várias famílias. Eu vou tratar de uma série de versos que falam praticamente todos eles sobre casamento, família, divórcio, mas que também trazem um pouquinho de luz sobre as motivações principais para os problemas que acontecem em uma família. Às 9h o pastor Fernando já tratou uma parte do tema divórcio. Ele apresentou para nós uma parcela, uma fração do tema, e ele está preparando a sua dissertação de mestrado sobre família, então foi muito bom ouvi-lo e compartilhar um pouquinho do que a palavra de Deus diz. Quando você olha assim para uma sala, o que vem à sua mente? Quais são as lembranças que vêm à sua mente? O que acontece num ambiente doméstico? Acontecem coisas boas. Acontecem momentos de alegria. Eu me lembro ainda da minha infância que nós tínhamos uma televisão preto e branco, uma antena que quase não funcionava, e por algum motivo meu pai colocava um bombril na ponta dela, achando que isso faria alguma diferença. A gente colocava o colchonete e assistíamos o que meu pai mais gostava de assistir, irmãos, luta livre, como ele gostava. Eu era um garoto e a gente assistia luta livre ali no colchonete, ali na sala. Talvez você lembre de momentos assim, bem felizes,
momentos de alegria. Mas num ambiente doméstico também acontecem situações bem tristes. E lembranças que nós gostaríamos de apagar. Aliás, é dentro de casa, num ambiente doméstico, que acontecem algumas das cenas mais terríveis que nós já poderíamos ver na nossa história. Algumas situações que acontecem num ambiente doméstico, seja uma sala, seja um quarto, são tão graves, são tão terríveis, que elas ficam guardadas na mente por toda a vida. Algumas situações que alguns de vocês já viveram estão aí colocadas naquela gavetinha do cérebro chamada memória, e raramente elas sairão de lá. Elas vão ficar ali guardadas. E alguns de nós, quando pensamos em família, infelizmente, nós trazemos algumas lembranças assim. Lembranças muito tristes. Graças a Deus que alguns de vocês não têm lembranças tão graves, tão terríveis. Outros têm. Mas eu quero começar dizendo que as lembranças mais graves e mais terríveis, elas podem ser curadas pelo Senhor Jesus. A questão é que às vezes nós não entendemos como acontece a cura. E outras vezes nós sequer queremos cura. Há pessoas que fingem que algumas situações domésticas não estão acontecendo. Há casais que estão, por exemplo, em guerra, mas fingem que está tudo bem. Há pais que não têm mais relacionamento com filhos, mas fingem que está tudo bem. Existem irmãos que vivem disputas terríveis em família, mas todos fingem que tudo vai bem. Se as coisas não vão bem, não adianta fingir. Fingir que algo não está acontecendo não tem o poder de apagar a história, nem de transformá-la. Por isso eu apelo a você que seja realista para com a sua família, porque só com realidade a gente pode seguir em frente. Essas cenas que eu mencionei e comecei a fazer uma lista de cenas possíveis, discussões, quantas discussões acontecem num ambiente doméstico, violência física. Talvez haja aqui alguma mulher principalmente, que foi obrigada a sair no meio da noite, correndo, porque seu marido chegou bêbado. Ou um pai chega descontrolado e começa a bater nos seus filhos. No ambiente doméstico acontecem até coisas terríveis como abusos sexuais. Um tio, um pai, um primo, um irmão. Há histórias terríveis de abusos que aconteceram num ambiente assim doméstico. Acontecem disputas, acontecem humilhações dentro de um ambiente doméstico. No ambiente doméstico acontece hipocrisia, enfim, há várias possibilidades. Muitas coisas podem acontecer em um ambiente doméstico. Algumas talvez estejam acontecendo no seu ambiente doméstico. Algumas, quem sabe, aconteceram no passado e provocaram uma separação, provocaram a saída precoce de um filho. Muitas famílias que vivem hoje arrasadas e tristes, elas têm como origem desses sentimentos um ambiente doméstico ruim. Se o seu ambiente doméstico é ruim, conserte-o em nome de Jesus, porque uma hora
esse ambiente vai gerar alguma situação incontrolável, como o divórcio, que é o tema do dia. Muitas famílias aqui dentro da igreja já viveram o divórcio, estão vivendo o divórcio. Há pais aqui cujos filhos já se divorciaram. Existem famílias que chegaram aqui vindas de uma situação de divórcio. Eu, sinceramente, não quero fazer o papel nem de juiz, nem de acusador, porque o acusador é o diabo. A igreja não é acusadora. Mas a igreja também não pode concordar com aquilo que Deus condena. Existe uma diferença muito grande entre julgar e acusar, entre condenar sem qualquer parâmetro e alertar e trazer à luz a palavra de Deus. Nós, como Igreja de Jesus, temos diante de nós um quadro, que é um quadro da nossa sociedade. Parte dele o pastor Fernando aqui mencionou. O número de divórcios cresce fora da igreja e dentro da igreja. A igreja não está imune. Vários de vocês convivem com o tema divórcio bem de perto. E o que cabe a nós como igreja, o que é entender os planos de Deus e tentar vivê-los na integridade, até mesmo aqueles que nós nem concordamos, mas que fazem parte dos planos de Deus. Então, nessa manhã, pensando sobre o tema divórcio, sobre o tema família, famílias destruídas, famílias que vivem a dor da separação, o primeiro destaque que eu quero fazer é que esse tema divórcio não é um tema novo, não é um tema pós-moderno, por incrível que pareça. O divórcio é um tema tão antigo quanto a família é antiga. Aliás, até na palavra de Deus existe o tema divórcio. A Bíblia não escondeu as dificuldades que as famílias vivem. E você tem, principalmente no Antigo Testamento, algumas situações reais de famílias onde o casamento foi um verdadeiro desastre. São citadas, o pastor Fernando citou algumas aqui. A questão é, irmãos, que em todo esse tempo, desde a revelação bíblica até os dias de hoje, a igreja tenta entender o divórcio. Como a igreja tenta entender o próprio ser humano. A igreja, com a Bíblia na mão, ela tenta interpretar como ela, a igreja, pode ajudar os que estão enfrentando temas difíceis como o divórcio. Porque o papel da igreja não é sair disparando sobre aqueles que estão em crise, mas é sair ajudando os que estão em crise. Há uma diferença entre levantar o dedo e acusar e estender uma mão e tentar trazer para perto. O papel da igreja é esse. A questão, como nós vimos no primeiro domingo do ano, é que nós acabamos tratando temas como divórcio e outros com base na emoção. Que mãe não se emociona ao saber que o seu filho está se divorciando? Que pai não se emociona ao saber que o casamento do seu filho está desabando? Nós nos emocionamos. Nós nos emocionamos quando um amigo de infância liga e diz que saiu de casa. Só que uma coisa é nos emocionarmos e outra é tratarmos desse e de outros temas com base na emoção. Nós precisamos tratá-los com base na palavra. A emoção é boa porque ela causa solidariedade. Mas a solidariedade, quando contraria a palavra, é um desastre. Por vezes, nós fechamos os olhos à realidade em nome da emoção. Talvez você esteja bem triste, porque pessoas que você ama estão em crise. E eu me lembro muito
de uma mãe que certa vez comentou comigo exatamente essa frase: como me dói na carne, eu ver a situação da minha filha. Eu gostaria de livrar minha filha disso, mas eu não posso. Realmente nós não podemos. As famílias fazem escolhas. E uma das escolhas que a família faz muitas vezes é viver longe de Deus. E as consequências são terríveis. Muito bem. O divórcio faz parte da realidade de algumas de nossas famílias. Seria indelicado pedir para levantar a mão quem vem de uma família divorciada, quem já passou por isso. E claro, nunca eu exporia ninguém assim, mas creio nas minhas contas que mais de 10, talvez 20% dos membros dessa igreja estão bem ligados ao divórcio. Ou sendo filhos do divórcio, ou tendo vivido o divórcio, ou sendo pais de filhos divorciados. O divórcio é uma realidade. Aqui dentro dessa igreja e em todas as igrejas que eu particularmente conheço. Advertências iniciais para começarmos a ler os textos bíblicos. Primeira advertência: o divórcio, por mais emotivo que seja e que traga aparentemente uma solução, o divórcio não é uma solução tranquila e simples. Se alguém está à beira de um divórcio, é bom que você creia que o divórcio não é uma solução simples. Não é uma solução tranquila. O divórcio, como o pastor Josué Gonçalves costuma dizer, não é uma porta de saída. É no máximo uma porta de emergência. E em geral a gente usa portas de emergência em caso de incêndio, quando as coisas realmente chegaram a um ponto terrível. Divórcio nunca é uma solução tranquila. Segunda advertência: o divórcio envolve todos os membros da família, envolve o casal, mas também envolvem filhos, se eles existem. É interessante que, em geral, o casal, quando se divorcia, ele está tão ensimesmado e realmente tem todos os motivos para estar, que ele desconsidera as consequências imediatas. A primeira consequência são os filhos. O divórcio envolve filhos. O divórcio envolve os pais do homem, os pais da mulher. O divórcio envolve a comunidade onde esse casal vive. Não há divórcio só de marido e mulher. Há divórcio de família. É a família toda. Por isso, não descarte as consequências imediatas que virão sobre outras pessoas. Não é só você, é a sua família. Terceira advertência, e com base nela nós começamos a ler os textos bíblicos, é que o divórcio não é o plano original de Deus. Isso talvez doa a você que já passou por uma situação de divórcio. Talvez isso doa a você que está prestes a tomar uma decisão de divórcio. Mas Deus tem outros planos. O plano original de Deus nunca foi o divórcio. Aquela frase pesadíssima, quando Deus diz odiar o divórcio, me parece ser uma expressão do sentimento que Deus tem pelo tema. Esse não é o plano original de Deus. Muito bem, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu peguei todos os textos que achei sobre o divórcio, mas eu vou falar apenas sobre o que Jesus falou sobre o divórcio. Por quê? Porque até Jesus, a revelação se deu
através da lei. E essa lei foi interpretada. Moisés, por exemplo, interpretou a lei. E outros religiosos também a interpretaram. Fazer uma leitura do Antigo Testamento, ela é importante. Nós aprendemos princípios. Mas, irmãos, a revelação bíblica inteira, ela se dá em Cristo Jesus. O Antigo Testamento olha para Jesus, o Novo Testamento é escrito a partir de Jesus, então eu vou citar apenas o que Jesus disse sobre o divórcio. E começo com Mateus 5, os versos 31 a 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Essas são as palavras de Jesus. Vamos destacar as frases e vamos tentar entender. Jesus começa com a expressão foi dito. Ele está fazendo um divisor de águas. Até aqui, essa era a interpretação. Até aqui, esse era o pensamento. Agora eu vou dizer qual é o correto. É o que Jesus está fazendo menção nesse momento. É bom lembrar que os fariseus, na época de Jesus, eram os responsáveis pela manutenção da lei. E eles não só mantinham a lei, mas eles interpretavam a lei. E um dos temas que os fariseus interpretaram foi o tema divórcio. O pastor Fernando citou algumas razões pelas quais era possível dar uma certidão de divórcio. E existiam razões, no mínimo, engraçadas. Quando citamos que fazer uma comida que não agradasse o homem era um motivo de divórcio, isso não é brincadeira. Os fariseus diziam que essa era uma boa razão. Como não pentear os cabelos de manhã? Imagine. Imagine que não existia chapinha naquela época. Se a mulher acordou atrasada e não penteou o cabelo, podia receber uma certidão de divórcio. Não te quero mais. Irmãos, Jesus colocou um ponto final nessa quase brincadeira que acontecia naquela época, quando qualquer motivo era o bastante para o divórcio. Foi dito, mas eu agora direi, é o que diz a próxima frase, mas eu lhes digo. E o que Jesus diz? Jesus diz que só há uma exceção para o divórcio, que é a imoralidade sexual. Uma frase bem difícil de entender, porque na verdade é a tradução de uma palavra apenas, a palavra porneia. Porneia tem vários significados. Porneia pode ser tanto a imoralidade sexual, como pode ser um ato sexual fora do casamento. Porneia também está relacionada a desvios sexuais. Porneia era usada muito pelos gregos. Os gregos, em particular os romanos, eles apreciavam as orgias sexuais, e a orgia sexual era denominada por essa palavra, porneia. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo que há uma exceção para o divórcio relacionado a essa palavra, porneia, sexualidade, adultério, relações sexuais ilícitas. E nós poderíamos incluir aqui outros temas como homossexualismo, pedofilia e outros, são desvios sexuais. O Senhor Jesus, ele de alguma forma afrontou
o que os fariseus diziam. Porque os fariseus, eles trabalhavam não apenas com o machismo. Aliás, foi bem lembrado pelo pastor Fernando que na época do Novo Testamento ainda, como em todo o Antigo Testamento, a mulher nunca poderia tomar a iniciativa do divórcio, só o homem é que poderia fazer isso. A mulher descontente, ela deveria guardar em silêncio. O homem, sim, poderia ter essa iniciativa, e os homens a tinham várias e várias vezes. Jesus, ele põe um freio nessa brincadeira. Mas Jesus reconhece que existem situações em que há uma quebra do relacionamento e a sexualidade está ligada à grande maioria dessas situações. Existe até um comentário quando as pessoas, quando veem uma pessoa se divorciar, um casal se divorciar, elas logo dizem, olha, deve ter alguém por trás disso. Uma grande maioria dos casos realmente existe, não em todos, em muitos existe. E parece que Jesus, ele traz à luz esse grande problema, o problema que está por trás do ato sexual, que é o vínculo emocional. Porque para existir a porneia, para existir o ato, existe um antecedente, que é o sentimento. Ainda que os jovens hoje, não só eles, mas de um modo especial os jovens, estejam contaminados por uma cultura do sexo livre, até por trás do sexo livre existe o pensamento, existe o sentimento. E Jesus, ele pega bem nesse ponto. Jesus continua e diz agora que quando se despreza esse motivo, acontece algo muito sério. Porque um relacionamento que começa após o divórcio, um divórcio que aconteceu sem essa exceção, é um relacionamento que Jesus entendeu como adultério, é o que ele disse. O homem faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Foi a compreensão que Jesus teve. O que é adultério? Nós pensamos sempre no adultério apenas no ato da sexualidade, mas o adultério é uma quebra de vínculo. O adultério é quando o vínculo foi quebrado e um outro vínculo é inaugurado, como se aquele vínculo antecedente não existisse. Hoje existe o adultério virtual, em que um homem nunca vai para uma cama com uma mulher, mas ele quebra o seu vínculo de compromisso e fidelidade através de conversas pelo computador. É um adultério também. Nesse primeiro texto, portanto, Jesus traz uma exceção e traz uma situação na qual o casal se coloca após o divórcio. Vamos ao segundo texto, Mateus 19, 3-9. Agora Jesus começa o tema divórcio numa situação de provocação. E os fariseus estão envolvidos, eles são terríveis. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, em algumas outras versões para provocá-lo, para de alguma forma colocar Jesus numa situação difícil. Perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora?
Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse é um trecho mais longo do que o primeiro de Mateus 5. Vamos aos destaques. Primeira frase: alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Os fariseus gostavam de colocar Jesus à prova. Essa foi uma das situações. E eles, em geral, faziam isso em público. Eles se aproximaram, Jesus estava cercado por pessoas, e eles fizeram uma pergunta: é permitido ao homem divorciar-se por qualquer motivo? Qualquer motivo. O qualquer motivo, ele traz o pensamento da época, que eu quero chamar de cultura do divórcio. Na época do Novo Testamento, havia uma cultura do divórcio. E a nossa sociedade não está muito longe disso. Há uma cultura não só do divórcio, há uma cultura da traição, há uma cultura da imoralidade, mas como o tema é divórcio, nós temos que admitir, há uma cultura do divórcio. O que é essa cultura? Augusto Nicodemos, ele denominou a cultura do divórcio da seguinte forma: uma facilidade com que os casais da cultura ocidental moderna se separam. Boa parte dos divórcios poderia ser evitada. Hoje, as pessoas se separam com extrema facilidade. Augusto Nicodemos está certo. Se por um lado, há pessoas que estão lutando para manter o casamento depois de uma traição, depois de uma violência, depois de uma grande crise, por outro lado, há pessoas que acabam o casamento por qualquer motivo. É uma cultura. Aliás, eu fiquei outro dia bem impressionado, era uma brincadeira, mas nas brincadeiras a gente diz uma série de verdades. Em pleno casamento, um dos padrinhos dando um conselho para o noivo. O conselho era: você já sabe, se não der certo, termina esse negócio. É uma cultura. Uma cultura que se transformou em piada, uma cultura que está nas novelas, uma cultura que está nas conversas. Se não der, termina. Mas se não der, o quê? Porque muitas vezes as reclamações que são ouvidas num momento de divórcio são descabidas. Os advogados que fazem parte dessa igreja e trabalham com divórcio já devem ter ouvido coisas engraçadíssimas. Engraçadas mesmo. Tipo, divórcio porque o marido ronca. Isso não é uma piada, é verdade. Paga uma cirurgia para ele, mas não se divorcie. Outras questões, como ele não gosta dos mesmos filmes que eu. Uma vez, isso há muitos anos atrás, um casal chegou na minha sala para se divorciar, dizendo: olha, nós não podemos fazer um programa comum, porque ele não gosta dos mesmos programas que eu. E acho que a única possibilidade no nosso caso é o divórcio. É a cultura do divórcio. A cultura do divórcio diz que a melhor solução para uma crise, para um problema entre marido e mulher, ou um problema entre o casal e terceiros, porque existem problemas assim. Há casais que têm problemas com a sogra, com o sogro, são problemas reais. Há casais que têm problemas porque na velhice
ou quem sabe depois de uma enfermidade, familiares vêm morar na casa e acabam trazendo uma mudança na rotina e eles não aguentam e pensam em se divorciar. Isso acontece mais do que você imagina. A cultura do divórcio diz: a melhor solução é se separar. Não era a opinião de Jesus. E não é a opinião de muitas pessoas que lidam, quer como conselheiros, quer como terapeutas, daqueles que estão em fase de divórcio. Não é muito simples lidar com o divórcio. Mas a cultura do divórcio diz que é muito simples. Aliás, se você não tiver filhos, é mais simples ainda. É só ir no cartório e rapidamente pode-se resolver isso. A cultura do divórcio diz que você precisa ser feliz. Então, se o casamento está sendo um entrave para a felicidade, termine com isso. É o que a sociedade diz. Emocionalmente, pais chegam a dizer aos filhos: filha, você precisa ser feliz e não está sendo feliz com esse homem. Só que, irmãos, ou nós aceitamos o que Jesus diz, ou nós vamos entrar na mesma onda da cultura do divórcio. A cultura do divórcio, ela conspira contra a família. Os meios de comunicação mostram o divórcio sempre como uma boa solução. As novelas mostram o divórcio sempre como a vantagem. Os filmes exaltam o divórcio. As conversas em um ambiente acadêmico são favoráveis ao divórcio. E, de repente, a cultura do divórcio, ela se torna a nossa cultura também. A cultura do divórcio despreza Deus. A cultura do divórcio despreza o valor do ser humano. Porque a cultura do divórcio diz que o outro que não me alegra, ele não vale a pena. A cultura do divórcio diz que o outro que cometeu algum erro, A, B ou C, ele não me merece. A cultura do divórcio quebra o valor do outro e quebra talvez até o seu valor. De modo que o Senhor Jesus, ele começa dizendo: olha, o que vocês fariseus aprenderam não está certo. O divórcio não é uma coisa simples. A cultura do divórcio não é algo tão simplório como alguns pensam. Jesus foi contra a cultura do divórcio. E para dizer por que ele era contra, Jesus vai declarar uma frase que é muito importante para nós agora. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Jesus faz? Ele vai para o tempo antes da lei. Ele vai para a origem da família, que aconteceu lá no Éden. Ele vai para aquele momento onde não havia nem cultura do divórcio e nem o pecado. E voltando àquele momento, o Senhor Jesus diz o seguinte: lembrem-se que há um plano de Deus para a família. Há um plano de Deus para o casamento. Há uma origem de tudo isso. Irmãos, nós precisamos, em vez de adotar uma cultura da sociedade, nós precisamos retornar aos nossos princípios elementares da fé. E um dos princípios elementares da fé diz que nós, seres humanos, fomos criados para um plano, um propósito. E esse propósito, ele começa onde? Lá na criação.
O propósito no que diz respeito à família é que um casal, à luz da graça e da misericórdia do Senhor, se unam no Senhor. É essa a origem. Então Jesus, ele volta no tempo. E aí Jesus nos lembra algo que foi rapidamente mencionado no estudo das 9 horas. Jesus lembra que o casamento não é um contrato. Para a sociedade pode ser um contrato. Para os cristãos é uma aliança. Há uma diferença entre o contrato e uma aliança. O que é um contrato? Um contrato é um acordo bilateral entre duas pessoas, totalmente dependente do desempenho do acordo. Sob um contrato, se uma das partes falha, o que acontece? O contrato é quebrado, a outra parte não precisa fazer a sua parte. Isso é um contrato. Então, um contrato diz que nós dois temos um acordo. Eu quebrei o acordo, você pode quebrar o contrato. O casamento cristão não é um contrato. O casamento cristão é uma aliança. E uma aliança significa que aquelas duas pessoas estão fazendo um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel. E como escreveu o Craig Hill, válido pelo menos até a morte. A aliança não depende do desempenho de nenhuma das partes. É um compromisso unilateral feito com a outra parte na presença de Deus, independente do desempenho do parceiro. Isso é uma aliança. A questão é, irmãos, que quando a dor chega, o contrato parece ser uma justificativa melhor. É mais ou menos o que aconteceu já no Éden com Adão e Eva. A culpa é dela, não é minha. E Eva, coitada, teve que culpar a serpente para justificar uma quebra, para justificar uma ruptura. O casamento cristão tem acontecido em um templo, tem acontecido em um cartório. O casamento cristão é uma união em Deus. Veja, não é uma união religiosa, é uma união espiritual. Por isso é uma aliança, não é um contrato. O casamento originalmente, então, deveria ser interpretado assim, como uma aliança. E é o que Jesus fez. Jesus, ele diz, olha, lembrem do início, lembrem do princípio, voltem no tempo e lembrem qual era o acordo inicial entre Deus e o casal. Qual era o acordo? Deus unindo, Deus visitando aquele casal em graça para que eles continuassem juntos. É difícil continuar junto quando uma das partes não cumpre um acordo. E talvez, abrindo parênteses, por esse motivo, a Bíblia fale e ensine sobre o jugo desigual. É mais difícil os dois quebrarem o acordo se os dois têm a mesma fé e compreendem a importância de Deus. Mas quando só um compreende, é mais fácil quebrar. Quando um teme a Deus, o outro não teme, é mais fácil enxergar o casamento como um contrato e não como uma aliança. E tantos aqui tiveram a infelicidade de descobrir que até dentro da igreja existem pessoas que desconsideram Deus. Existem homens que se dizem crentes, mas são capazes de expulsar a sua mulher de casa. Existem mulheres que se dizem cristãs também, mas são capazes de fazer o mesmo com seus maridos. Jesus lembra o quê? O plano original não era esse.
Há um comentário que, em geral, as pessoas fazem, e talvez na sua mente você esteja comentando, mas e quando o casamento não foi feito no Senhor? É um comentário válido. Eu não era cristão, ela também não era. Eu levei a sério, ele não levou. Já ouvi pessoas dizendo, mas não era a vontade de Deus, eu me equivoquei. Augusto Nicodemos, ele numa frase que eu vou comentar logo em seguida, esclarece isso da seguinte forma. Em Mateus 19:6, que foi o texto que nós lemos, Jesus estava se referindo à instituição do casamento. Foi Deus quem o instituiu para a raça humana. Deus não criou o casamento apenas para os cristãos. Deus criou o casamento para a raça. Em Adão e Eva está a raça humana. Deus criou o casamento para a raça humana, e todo casamento, quaisquer que tenha sido os motivos e as circunstâncias que culminaram nele, é uma união legítima entre um homem e uma mulher. E eu acrescentaria a Augusto Nicodemos, e entre Deus. O casamento é feito no Senhor, quer seja religioso, quer não seja. O casamento é um plano, é um ideal divino, é a vontade de Deus. A família é a vontade de Deus. Talvez seja por esse motivo que temas como a homossexualidade, a união de parceiros do mesmo sexo, afronte tanto a palavra de Deus, porque Deus pensou em homem e mulher que se unem e abençoados por Ele, porque esse é o seu prazer e a sua vontade, eles gerem uma família sadia e abençoadora. Então a questão não é dizer, mas não era a vontade de Deus. Quando você, homem, e você, mulher, se unem no casamento, então saibam, há um selo divino, porque a vontade de Deus é essa. E abrindo um outro parênteses, é por isso que o sexo fora do casamento para nós cristãos não é aceitável. Por que não é aceitável? Porque havendo essa união, está havendo uma outra união invisível. A sexualidade, quando consumada, ela está gerando um casamento, que as pessoas não chamam casamento, mas é casamento. É casamento. Porque no plano de Deus, quando há a consumação física, sexual, está havendo uma chancela de unidade. E talvez seja por esse motivo que nós mesmo, fora de contexto, continuamos dizendo, mantenham-se puros sexualmente, vocês que são solteiros. Porque na união física existe uma união invisível, espiritual. Mas eu não casei, eu não assinei nada. Você assinou com o seu corpo. Existirá assinatura mais grave do que essa. Fecho o parênteses. Depois o Senhor Jesus diz, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Veja só, Moisés nunca mandou. Moisés, na verdade, abriu uma exceção. Moisés não mandou. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa, se torna mais simples dizer que alguém mandou. Se alguém mandou, eu vou fazer. Se você é conselheiro, cuidado. Porque uma frase sugestiva se torna ordem para o outro. O conselheiro mandou, o pastor mandou, a minha mãe mandou, eu vou fazer. Cuidado. Os fariseus disseram, não, Moisés mandou. E aí Jesus respondeu, Moisés permitiu. E por que ele permitiu?
por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus diz que o problema está onde? No coração. O problema está aqui dentro. O problema é a dureza. E eu fiquei me perguntando o que significa na prática dureza, dureza de coração, essa expressão. Você tem uma palavra só aqui, esclerocardia, que o tradutor interpretou como dureza de coração. Mas esclerocardia diz respeito a uma insensibilidade, é uma falta de percepção, é quando não dói. Sabe quando você leva um espetão, mas não dói? Insensível. A dureza de coração é a causa para os grandes problemas da família, em especial dos divórcios. A dureza de coração sugere que eu não levarei em conta o que a palavra de Deus diz. A dureza de coração sugere que vale a pena terminar mesmo isso que eu estou chamando de casamento, mas que não é casamento, já acabou há muitos anos. A dureza de coração sugere que aquela pessoa, que às vezes é a mulher da minha mocidade, ela agora não vale mais a pena, ela está com rugas, ela está cansada. Aquele homem com quem eu tive o meu primeiro relacionamento sexual, meu marido, ele não me serve mais, ele não concorda comigo, ele virou um homem ranzinza. A dureza de coração, ela nos faz viver insensíveis. E um coração duro, insensível, ele não se preocupará em resolver um problema. Ele buscará simplesmente em sair do problema sem resolvê-lo. E essa mesma ênfase é a que aparece em Marcos 10, 2 a 12. Veja o que diz o texto. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. A mesma palavra, esclerocardia. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus é duro, porque Jesus está confrontando a raiz de todos os problemas familiares, a dureza de coração. E agora preciso dizer a você que um coração duro reinterpreta a Bíblia à luz da sua dureza. Um coração duro enxerga coisas à luz da sua dureza. Um coração duro justifica situações à luz da sua dureza. Cuidado. Se o seu coração está duro, você encontrará razões para fazer uma série de coisas que Deus condena. Agir com dureza de coração é o mesmo que permitir que o seu coração se incline para aquilo que Deus não aceita, não aprova, não faz parte do seu plano. Quando o nosso coração se torna insensível, nós nos abrimos até para o pecado, porque estamos insensíveis diante de Deus. De onde nasce o adultério? Senão de um coração duro.
De onde nasce a infidelidade? De onde nasce a violência? Uma pessoa que é capaz de agredir fisicamente aquele que ele diz amar, aquela que ela diz ser a mulher da sua vida, como alguém faz isso? Coração duro, coração insensível, insensível a Deus, insensível ao outro. Mas essa insensibilidade, irmãos, ela toma questões mais práticas. Um coração insensível, por exemplo, vê o tempo passar e não faz nada para mudar uma situação difícil. Um coração insensível diz, eu sou desse jeito, mas esse jeito me ofende. Esse jeito me magoa, esse jeito me entristece, mas eu sou desse jeito. É um coração insensível. Um coração insensível é capaz de dizer coisas terríveis, sem pensar. Um coração insensível é capaz de olhar para outra mulher, é capaz de olhar para outro homem. Um coração insensível é capaz de abrir sites pornográficos. Um coração insensível é capaz de ignorar o outro. É capaz de desprezar o outro. É capaz de viver como se o outro não valesse nada. O nosso coração não pode ser insensível. Sabe por que não pode? Porque pessoas adoecem emocionalmente. Pessoas surtam. Pessoas entram em crise. Você vai com a sua insensibilidade permitindo que alguém se magoe um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, e de repente aquela pessoa sai de casa no meio da noite e nunca mais volta. E você se pergunta, mas o que aconteceu? Ela está quebrando a aliança, você já quebrou antes. Pela sua insensibilidade, pela sua dureza. Quantas pessoas, na verdade, na sua insensibilidade, elas estão aguardando que o cônjuge saia de casa mesmo, que o cônjuge traia, que o cônjuge surte, cometa uma violência, e na sua insensibilidade, calculando friamente, sabendo até onde o cônjuge aguenta uma provocação, elas vão levando o cônjuge até o pecado. Não seja insensível. Pense no outro. Ame o outro. Se esforce pelo outro. Vá além. De repente você chegou até uma situação no seu casamento em que vocês não se suportam mais e nenhum dos dois se quebranta. Então, em nome de Jesus, se quebrante. Em nome de Jesus, seja mais romântico, seja mais carinhoso, seja mais trabalhador, seja mais sensível, seja mais esforçada, se preocupe com o filho, se preocupe com a família. Não tenha um coração duro, porque o coração duro, segundo Jesus, gera uma série de situações terríveis, dentre elas o pecado do divórcio. Então, não seja um coração duro. Não lerei Lucas 16, 18, é uma repetição. Eu irei às considerações finais. Se a gente espremer o que nós ouvimos às 9 e agora às 10h30, o que vai aparecer aqui embaixo? Primeiro, há um ideal para o casamento. Qual é? É a aliança entre o casal e Deus. Esse é o ideal. Foi assim que Deus planejou. Segunda consideração, há uma cláusula de exceção para o divórcio. A imoralidade sexual em toda a sua abrangência. E terceiro, há uma consequência para o divórcio, a desaprovação divina. Essas são as considerações finais. Mas há temas que eu não poderia encerrar sem tratar. O primeiro, filhos do divórcio. Eles existem. Vários deles estão aqui. Os filhos do divórcio existem. E potencialmente, eles são mais frágeis do que aqueles filhos
que conviveram com um casal sadio emocionalmente. Se você ama seus filhos, eu apelo a você, tenha um casamento sadio. Porque os seus filhos sofrem quando o seu casamento não é sadio. E eles sofrerão se você se divorciar. Eu estou aguardando meus filhos ficarem adultos, foi o que já ouvi várias vezes. Eu já vi filhos de 30 e 40 anos, literalmente surtando quando os seus pais se divorciaram. Os filhos do divórcio existem. E se você, casal, talvez por não conhecer Jesus, já consumou o divórcio, você talvez tenha constituído uma nova família, não esqueça dos seus filhos. Não esqueça deles. Ame-os. Eles fazem parte da sua família. Um novo casamento não apaga uma criança. Um novo casamento não apaga aquele que foi gerado. Os filhos, literalmente, não são culpados pela dureza de coração de um pai e mãe. Pense nos filhos. Ame seus filhos. E dê aos seus filhos suporte espiritual e emocional, principalmente se eles já viram coisas em ambientes como esse aqui que não deveriam ter visto. Segundo, o divórcio é a melhor solução? É uma pergunta que muita gente faz. Segundo as pesquisas, nem sempre, e na maioria das vezes, não é a melhor solução. Num livro muito interessante, que na verdade é um estudo, um caso estudado nos Estados Unidos, porque as pessoas casadas são mais felizes, saudáveis ou melhores financeiramente, a tradução. Nesse livro, White e Gellinger, que foram os dois pesquisadores, concluíram que há provas substanciais de que, na média, o fato de estar em um casamento satisfatório aumenta o bem-estar físico, psicológico, social e econômico dos adultos, ao passo que o divórcio envolve riscos consideráveis. Um outro pesquisador, Nock, no livro Marriage in Men's Lives, é um livro muito interessante, ele diz que não há benefício em sair de um casamento infeliz, pois esse casamento pode ser feliz em um estágio posterior. Deixa eu explicar isso. O Nock diz que algumas vezes o casal rompe o casamento numa daquelas fases de transição do casamento, porque elas existem. Se eles soubessem que numa fase futura tudo poderia se resolver, eles não teriam se divorciado. Uma outra pesquisa citada por J. Larson comenta que 68% dos que se divorciaram, principalmente por causas fúteis, dizem estar arrependidos de não terem insistido mais no casamento. Lembre-se, não é uma porta de saída, é no máximo uma porta de emergência, no máximo. Mas às vezes, aguardar um pouco mais, se reconciliar e tentar consertar a vida é uma solução muito melhor. Terceiro, o perdão e a restauração já foram considerados com seriedade. Veja, o perdão e a restauração já foram considerados com seriedade. Há pessoas que não levam a família a sério, talvez seja você. Talvez você está fingindo que está tudo bem e a sua família está lá no fundo do buraco. Você considera um conserto como algo sério? Você está pronto a mudar? Porque reconciliação é mudança. Reconciliação é quando eu digo, eu errei, mas eu vou mudar e mudo mesmo. Reconciliação é quando eu admito os meus erros, mas eu digo em nome de Jesus, eu sou um ser inteligente o bastante para saber que vale a pena consertar. E eu vou consertar em nome de Jesus. Você levou a sério até esse momento o perdão e a restauração?
4, há casos mais difíceis, é verdade. Há casos que envolvem a violência física, que foi mencionada aqui. Há casos que envolvem pessoas que são obstinadas, são pessoas terríveis. Há casos que envolvem doenças até do comportamento. Há pessoas viciadas em sexo e que se casaram e não conseguem ser fiéis ao parceiro. Há casos em que um dos dois não ama a família a ponto de se importar com ela e começa a se afastar até que aquela pessoa nem se sente mais parte da família. Há casos que envolvem anomalias de comportamento ainda mais graves. E quando uma esposa descobre que o seu marido é pedófilo e que ele violentou a sua filha, são casos gravíssimos. E são casos que me parece estarem ligados à porneia. Eles são casos de doença. Casos onde a manutenção do casamento foi inviabilizada. Me parece que existem casos assim. Conheci um caso que foi um dos mais tristes que eu já vi, em que uma mulher durante, me parece, 22 anos, ela foi espancada pelo seu marido, todas as noites. Aquele homem era um sádico. Ele tinha prazer em bater na sua mulher durante 22 anos. Ela tentou reconciliação e amou aquele marido, até que no 22º ano ela entendeu que ela entrava na exceção de Jesus, ali citada nos textos lidos. Termino perguntando: como está o seu coração? Eu creio na restauração. Eu realmente creio nisso. Mas eu sei que alguns de vocês já não podem mais restaurar o casamento com a mulher da mocidade. Talvez você esteja no 2º, 3º ou 4º casamento. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo: não, a Bíblia diz que você tem que voltar lá para a sua primeira mulher. E aquele homem disse: mas pastor, eu já tenho 11 filhos com 3 mulheres diferentes, o que eu vou fazer? Nós tratamos o tema divórcio com a seriedade da graça. Você hoje está casado, então em nome de Jesus, mantenha-se casado. O perdão é uma ferramenta maravilhosa. Se você se separou e não se casou, há esperança? Há esperança. Há esperança de perdão. Há esperança de reconstrução. Há esperança de mudança. Se aquela pessoa e você continuam puras, separadas, mas crendo que Deus pode fazer alguma coisa, então continuem crendo, exercitando a fé de vocês em Jesus. Se você vem de uma família totalmente destruída, e se só ouvir a palavra divórcio já te traz muita tristeza ao coração, quero te dizer que o Senhor Jesus veio a este mundo para levar sobre Ele os nossos pesos, inclusive os nossos pesos familiares. Então aquilo que já aconteceu, aquilo que foi resultado da dureza de coração, resultado da incredulidade, resultado de uma série de outros fatores, aquilo que já aconteceu, que você receba graça e perdão. Mas você que está casado, em nome de Jesus, leve a sério
a sério. Não brinque com a pessoa que está ao seu lado, lute por ela. Não venha com essa conversa de que você não suporta mais, ou não aguenta, ou foi ferido demasiadamente. Em nome de Jesus, que você tenha suas feridas curadas. E me parece que biblicamente, você, homem, tem uma responsabilidade um pouco maior que a mulher diante de Deus. Me parece. Me parece que a grande maioria dos casos de divórcio tem uma iniciativa masculina. Você é sacerdote do seu lar. A manutenção do seu casamento depende muito de você. Não fuja dessa responsabilidade santa, que é manter o plano original de Deus para a sua vida. Um coração duro se torna insensível a todos, inclusive a Deus, mas um coração amoroso, ele será capaz de se reconciliar, de amar e de caminhar não só uma milha, mas caminhar uma vida. Que Deus reconstrua famílias quebradas e que a graça de Jesus esteja sobre você de tal forma que de hoje para frente você creia no plano original de Deus para você e para a sua família. Vamos ficar em pé, queridos, e cantando nós encerraremos a nossa celebração. Depois eu vou dar alguns avisos, não vai embora, é rapidinho. Vamos louvar o nome do Senhor. Cantava
nós a graça que excede todo entendimento. Pai, tome as nossas dores relacionadas à família, e em especial aquelas relacionadas ao casamento. E eu, Pai, nesse momento te suplico por aqueles queridos que já passaram por essa experiência tão dura. Alguns deles, Pai, vivendo até hoje marcas tão difíceis. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure esses corações, que o Senhor os alegre, e que a novidade em Cristo Jesus inaugure neles um tempo de graça, de esperança. Aqueles, ó Pai, que já estão com uma nova família, que o Senhor os abençoe para que eles nunca tenham um coração duro e nunca venham, Pai, a sofrer novamente a mesma experiência dura que já tiveram. Peço, Pai, pelos casados aqui presentes. Pai, no nome de Jesus, quebrante corações, ó Deus, amoleça corações, tire a insensibilidade, tire, ó Deus, a arrogância, tire, ó Deus, qualquer sentimento que está prejudicando o perdão, a mudança, o amor, o investimento na família. Ah, meu Deus, faça verdadeiros milagres sobre os casados aqui, ó Deus, que em nome de Jesus, maridos se levantem corajosamente como sacerdotes do lar, que amem suas esposas de todo o seu coração, que mulheres se levantem como sabedoria no lar também, sendo bênção, participando, ó Deus, do ministério da família que foi dado a cada homem e mulher que se unem em Cristo. E Pai, eu peço em nome de Jesus pelos solteiros, meu Pai, que ninguém faça de um relacionamento algo apenas carnal, passageiro, mas que os jovens, que os adultos que pretendem se casar, que eles levem a sério a aliança que vão fazer no Senhor. E Pai, que nós vejamos casais se levantando como verdadeiramente cristãos, desejosos de manter a aliança com o Senhor. Pai, abençoe os filhos do divórcio, trabalhe no coração deles para a compreensão, para o amor, e cure as feridas que ficaram, e dê a solteiros, a casados, a divorciados, a todos nós que fazemos parte da Igreja de Jesus, aquela paz suficiente de sabermos que o Senhor nos ama até aquele que já falhou tanto, mas que nessa hora quer acertar, e que em nome de Jesus ele acerte com a graça do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Sente só um minutinho, deixa eu te falar uma coisa bem rápida. Nós vamos ter almoço hoje aqui na igreja. Se você quiser almoçar aqui, ao preço de R$13 o adulto e metade a criança, quando sair daqui, adquira o seu almoço. E aí, primeiro lance de escadas, eu não sei se tem almoço para todo mundo, mas eu espero que tenha almoço para você. Vim sozinho, a minha família não veio. Você pode almoçar aqui também. Mas, se de alguma forma você não quer ficar no domingo da família longe da família, faça como eu. A Laurinha ontem foi para o pronto-socorro, ela está com a garganta muito infeccionada, não está conseguindo nem engolir água. Então, ela ficou em casa com a Nívia, e eu vou para casa almoçar com a minha família, tá? Por isso que você não vai me ver aí. Mas se você quiser, sozinho ou com a sua família, almoce aqui, será um privilégio para nós. Você que nos visita está convidado também. E hoje às 18h nós vamos conversar sobre perdão, reconciliação e graça. É sobre isso que vamos falar hoje à noite. Você está convidado para retornar. Foi uma alegria ter você aqui.
Que Deus te abençoe. Antes de ir embora, despeça, dê um abraço nas pessoas que aí estão. E se você for almoçar, primeiro lance de escadas, você pode ir lá para o Salão Pioneiros. Que Deus abençoe a todos.